E vamos lá. Então, o título dessa aula hoje é Premier Contact, porque são as primeiras noções do francês aí que vocês precisam. Vocês falaram, não sei nada, só sei bonjour. A gente vai mostrar para vocês que vocês sabem mais do que isso. Mas mesmo que só saiba o bonjour, que não saiba nada, hoje vocês vão sair daqui se apresentando. Olha, já vou aqui para o segundo slide aqui. Vocês vão sair se apresentando e cumprimentando, usando os principais cumprimentos aí. Essa é a nossa ideia. Durante, aí, no decorrer da nossa aula, a gente vai apresentar alguns sons do francês, como que se pronuncia, então a gente vai ter uma noção geral do francês aí, tá? Suzana, você descobriu onde é o microfone, não descobriu? Sim. Eu vou fechar o seu microfone de novo, só porque está dando uma interferênciazinha, mas sempre que quiser falar, aperta ele. Tá. Então é isso, tá? Se présenter, saluer e quelques sons, os principais sons do francês aí. Vamos começar por les présentations. On se présente, vamos nos apresentar agora em francês. A gente já falou um pouquinho da gente aqui em português, agora vamos em francês, hein? Vamos falar tudo em francês e vocês vão entender. Vamos lá. Bom, eu começo então. Alors, je m'appelle Rosane. Je suis brésilienne. Je ne suis pas française. Je suis professeure de français. J'habite à Rio de Janeiro ou à Rio de Janeiro, comme vous préférez. J'ai un chien et une fille. Mon chien s'appelle Bombril et ma fille s'appelle Aurora. Je parle français, mais je ne parle pas anglais. Ça va? Deu para entender? Todo mundo? Quem está sem câmera aí, olha, se quiser dizer se entendeu, se faltou alguma coisa, me fala aí, tá? Ça va, Laura? Vai lá. Ça va, Isenilda, Isabela? Foi tranquilo? Beleza. Super, facile. Pourquoi c'est facile? Primeiro, gente, como a origem das duas línguas, português e francês, é a mesma, a gente tem muita ajuda aí do português no francês, porque tem muita estrutura que é parecida, muitas palavras que são parecidas. Então, a gente consegue identificar muita coisa aí no francês, né? E outra coisa que ajuda muito são as imagens, né? Talvez se eu tivesse falado sem as imagens, vocês tivessem um pouco mais de dificuldade. Então, isso também é importante para mostrar para vocês que o contexto que está em volta, as imagens, os sons, tudo vai ajudar vocês a entender melhor o francês, a compreender, tá? Isso numa aula, isso na vida também, assim, tudo está contextualizado, né? Então, a gente consegue pegar aí as dicas do contexto, certo? Vamos para o Kevin agora, depois a gente vai voltar para essas estruturazinhas para vocês se apresentarem. Vas-y, Kevin. Super. Bon, c'est ça. Je m'appelle Kevin, en français. O meu nome é francesado, fica Kevin. Vocês vão ver isso daí. J'adore chanter. Sincèrement, je chante très, très mal, mais j'adore chanter. Nas aulas do Povo Papá, a gente sempre tenta cantar também, donc c'est parfait. En français, em francês, lógico. Oui, J'habite à Rio de Janeiro. Moi, j'ai fait un master en lettres portugais-français à l'Université fédérale Fluminense. Je suis brésilien et j'adore le Sénégal. Vous comprenez? Vocês entendem? Le Sénégal? Oui? Sénégal. J'adore le Sénégal. Sénégal é um dos países que também fala a língua francesa, né? C'est le Sénégal. Não, j'adore. Pardon? O que seria esse j'adore? J'adore. J'adore é um pouco transparente. Vocês conhecem a estrutura je t'aime? Já ouviram por aí o pessoal dizendo je t'aime Paris? Vá lá. Donc, o j'adore é uma outra construção que serve para expressar um gosto. Então, j'adore significa eu adoro, eu amo muito. J'adore chanter. Foi, Laura? Ça va?
Parfait. E voilà, j'adore le Sénégal aussi. Kevin pegou mais pesado nas frases, tá vendo? Voilà. E o master? Ça va le master? Je fais un master en lettres? Master. Lembra um pouco inglês, né? O que significa esse master? Amanda falou aí, ó, vi que ela fez a leitura labial. Ela quebra o microfone, Amanda, quer falar? Mestrado. Mestrado. Labial. Muito bem. Agora a gente vai dar uma olhada aqui, gente, nessas estruturas principais aí para se apresentar. Aqui ainda é meio que um quebra-cabeça com essas frases que a gente falou para vocês aqui, tá? Então, ainda é sobre a nossa apresentação. O que a gente quer que vocês façam aqui é ligar o verbo com o que a gente falou, para ver se vocês lembram aí mais ou menos como que fica. Então, quem quiser falar, só ligar o microfone, ou então, olha, tem uma mãozinha aqui perto do microfone, do ligar e desligar, que vocês também podem levantar a mãozinha para falar, tá? Mas somos poucos, né, gente? Dá para só ligar o microfone e falar também, tá? Se quiserem. Vamos lá, o je m'appelle. Comment je peux compléter je m'appelle? Je m'appelle Rosane. Voilà. Je m'appelle Kevin. Isso, Rosane. É forte, né? Que isso, de milhões. Je m'appelle Susana. Susana, bravo, Susana. Tá. Isso aí, parfait. Je suis, comment je peux compléter je suis? Com essas que estão aqui. Je suis française. Oui, je suis française. Não é bem o nosso caso, mas ça va, funciona. Je suis brésilienne. Brésilienne. E aqui um comentário que eu preciso fazer. Vocês ouviram? Acho que foi a Ezenilda que falou brésilienne. Às vezes a gente tem dificuldade em fazer esse som cultural do francês, né? E aí, a gente falar esse som mais forte, brésilienne, tá super certo. Eu brinquei que eu gosto do Senegal, mas é porque 53% dos falantes de língua francesa estão no continente africano, um dos países é o Senegal, e eles, na maioria das vezes, ele tem esse R forte, que é brésilienne, Brasília. Então, perfeito. Eu não sei quem falou, acho que foi a Ezenilda. Se tiver com dificuldade em falar brésilienne, pode falar brésilienne e tá perfeito também. E outra coisa que a gente escuta muito também quando vocês estão iniciando é não sei falar direito francês porque eu não consigo falar esse R da garganta. Gente, vocês estão falando lindamente mesmo sem o R, tá? O francês, a gente sempre foca muito nisso aqui no Pourquoi. O francês ele é falado em mais de 20 países, 29, se eu não me engano. Muitos países com falares diferentes, e a França fala com esse R, aquele da garganta mesmo, e nem são todos os lugares da França. Eu acho que isso entra muito na questão também do inglês. A gente sempre se acostuma com o inglês americano e a gente tenta falar o inglês americano perfeitamente, mas existem diversas versões do inglês que são compreensíveis. Exatamente. E aí a nossa ideia aqui é fazer vocês se comunicarem. Sabe aquela coisa que a gente ouvia antigamente, graças a Deus hoje em dia não tem mais ouvido muito, ou pelo menos eu não tenho ouvido, tipo, mas o seu inglês é americano ou é inglês? Sabe, o meu inglês é meu, o meu francês é meu. Eu estou falando francês para me comunicar em qualquer lugar do mundo, não é? Eu não estou copiando um francês, eu estou falando francês. Então, isso a gente conversa muito sobre isso, porque a autoestima vai lá embaixo, quando a gente pensa, mas eu não consigo fazer esse R, eu não falo francês direito. Fala e todo mundo vai entender vocês, gente. Qualquer lugar que fale francês no mundo vai entender vocês. Então, relaxa. E aqui a gente tem o brésilienne, que foi a Rosane usou essa construção, né? Je suis brésilienne. Mas quando eu me apresentei, eu usei a construção je suis brésilienne. Brésilien. E aí tem essa diferençazinha que a gente vai ver mais lá para frente, mas o feminino, brésilienne, o brésilienne, e o masculino, brésilien. Excelente. Je ne suis pas. Français. Vou trocar isso daqui, tá, gente? Só para a gente ter um exemplo aqui também, olha. Je suis, quando eu falei, foi je suis brésilienne, né? O Kevin, meu brésilien. E eu falei no meu,
Je ne suis pas française. D'accord? Je ne suis pas française. Observez. Je suis brésilienne. Je ne suis pas française. Olha a negação em francês, gente. O que acontece aí? São duas palavrinhas para a gente fazer a negação em francês, tá vendo? Je suis é eu sou. Suis é o verbo. A gente vai colocar o ne antes do verbo e o pas depois do verbo para fazer essa negação. Então, a gente tem que ter sempre essas duas negações aí, duas palavrinhas para fazer essa negação em francês. Je ne suis pas française, d'accord? E aí? Vamos continuar. Um outro je suis. Um outro je suis. O que dá para completar, Laure? Je suis professeur. Oh lá 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 lá. Professeur. Excelente. E ici, aqui eu não coloquei, porque o Kevin não colocou o professor, mas eu vou colocar aqui, olha. Se o Kevin falasse, ele ia falar da mesma forma que eu. Mas à l'écrit, por escrito, seria professeur. O meu mouse está acabando, a pilha está chato. Professeur sem E. Comme français, française. Qual é a marca do feminino no francês, então, gente? Se a gente pensa em français, ó, vou botar aqui do lado. Français masculino, française feminino. Professeur masculino, professeur com E feminino. O E no final? Normalmente a gente vai acrescentar o E. On va ajouter la lettre E au féminin. Perfeito. Tá? E lembra que a gente falou que durante essa aula a gente vai dar algumas diquinhas aí sobre os sons de français? Quando a gente pronunciou je ne suis pas français, vocês ouviram esse S final? Oui ou não? Não. Não. Em francês é uma língua super legal. Você pode desapegar completamente. Sabe aquele desapega OLX? Então, desapega completamente das consoantes finais. A maioria das consoantes finais a gente não fala. Então, je ne suis pas français. Vai lá. Muito legal, mas causa um monte de dúvida, né? Igual aquele meme, não sei se vocês já viram, um meme de um livro escrito em francês. Aí é um tijolão desse tamanho assim. Aí o livro falado, aí vira um negocinho fininho assim. É tipo isso. Né? Onde vai? E também uma outra questão de pronúncia aí do français. Olha aí, A com I tem sempre esse som de E. Je ne suis pas français, française, anglais. Olha aqui, como que seria o feminino de anglais? Vamos aproveitar aqui. Anglaise. Parfait, c'est ça, anglaise. Pronunciei o A com I com som de E e acrescentei o E no final. No anglais, eu não pronuncio o S, porque é a última consoante aí. No anglaise, eu vou pronunciar o S, porque tem o Ezinho aí depois. Muito bom. Vamos continuar aqui no j'habite. E aí? Esse j'habite é bem transparente, né? J'habite. Rio de Janeiro. Très bien, adorei. É a francesão. A Bahia, Salvador. Ali tem que falar j'habite Florianópolis? Oui. Ou como que a gente é francesa Florianópolis? Florianópolis. Bonito, hein? Florianópolis. Mas ce n'est pas nécessaire. Lembrando que também não é necessário afrancesar se vocês não quiserem. É o nome da cidade de vocês, do país de vocês, na língua de vocês. Não é necessário, só se vocês gostarem de brincar de afrancesar. Aí ficaria j'habite Florianópolis? A Florianópolis. J'habite a Florianópolis. Parfait, Suzana. Isso aí. Muito bom. J'adore. J'adore. Aquela construção que a Laura perguntou. J'adore. Chanter. Uhum. E tem um que eu não coloquei aqui, que o Kevin falou também. Vou acrescentar agora. Qual foi? Além de chanter, o que ele falou do j'adore? Qual país, alors? Quel pays? Senegal. Senegal. Le Senegal. Viu esse L lá no final do céu da boca? No céu da boca? Ó, esse L final é lá no céu da boca. Senegal. Senegal. A língua dá uma voltinha. Le Senegal. É bien. Já. Verbinho minúsculo aí, pequenininho, mas é um verbo. Un fil. Vai lá, Isabela. Très bien. J'ai une fille. Eu dei outros exemplos com já.
quer dizer, só mais um, né? Aqui eu estou colocando um extra, olha, vou até colocar logo aqui. J'ai 40 ans, eu posso usar para dizer a idade também, tá? Ó, j'ai 40 ans, j'ai une fille. E qual foi o outro que eu usei? Alguém lembra? Bombril. O Bombril, que é Chien. o Xian. Notre mascotte. Bombril é notre mascotte. Inspiração. Nunca mais vocês vão esquecer esse nome ridículo que eu dei pro cachorro. Daí, eu que tenho 4 filhos, então eu ia falar jouer... Não. J'ai Johnny 4 filhos. 4, vou escrever aqui, peraí. São 4 filhos homens? Ou Não, um homem e 2 mulheres. 3 mulheres. Um homem e 3 mulheres. Então, você vai usar j'ai 4, esqueci do 4. J'ai 4 enfants. Enfants são filhos, de maneira geral. J'ai 4. Enfants. Aqui, ó. Fechou? Achei. Une fille é uma filha. Enfant. Oui. Filho. Enfant é filhos, de maneira geral. Aí, a gente tem também o mot fils, para filho ou filhos, meninos, homens, tá? E fille, un fils, deixa eu botar aqui. Ai, tô confundida. Tem problema não, vamos devagarzinho. 4 enfants para filhos de maneira geral, homens e mulheres. Então tá, então eu fico com mais. Aí, 4 filhos e um filho. Aí você tem quantos filhos e quantas filhas? Eu tenho um filho. E 3 filhas. E 3 filhas. Vai lá, então, olha. Pronto. J'ai 4 enfants. Un fils, um filho homem, e 3... Opa, comi o S aqui. Acerta aí, Kevin. A gente está mexendo... Pronto, foi. Sozinho aqui. 4 enfants, filhos de maneira geral. Un fils, um filho, e 3 filles. 3 filhos. 4 enfants, um filho e 3 filhos. 3 filhos. E aqui uma dica de pronúncia já, Suzana. Esses 2 L's aqui, observem que eu não pronuncio eles, olha. 3 filhos. Sempre os 2 L's. Isso, perfeito, Suzana. Ignora o L, os L's. Sempre que eles vierem depois do I. Quando forem 2 L's, sempre não, quase sempre. Porque em francês nunca existe a palavra sempre e nunca, gente. Vai ter exceção. Então, é isso. D'accord? Entendi. D'accord. Então, vocês viram, né? Esse verbo aí dá para a gente usar com 1000 construções diferentes. Vai lá. Então, para dizer a idade, para dizer a quantidade de filhos, par exemple, para dizer que você tem um cachorro. Esse é o verbo ter em língua francesa. J'ai. E aí, como a Rosane já comentou, aí tem o som de é. Então, j'ai une fille. J'ai 3 filles. D'accord? A Ezenilda está com a mãozinha levantada. Acho que ela tem uma pergunta. J'ai 4 filles. Nesse caso, o singular e o plural vai pronunciar igual. Correto? Perfeito. Bom, filha e oui. Porque o S final a gente não pronuncia. E aí o que vai indicar que é plural ou singular é o contexto ou número, né? Se eu digo j'ai une fille, singulier. Agora, se eu digo que j'ai 3 filles, é plural. Na escrita tem essa marca, né? O S. Mas quando eu falo, ça reste égal. Mas no masculino já temos uma questãozinha aí de diferença de pronúncia. Será que vale a pena chegar? Vamos, já foi, né? Porque você deu uma saída pela tangente, porque ela perguntou pelo masculino. Oui. Você foi para o feminino. Por quê, gente? Porque no caso do filho, homem, tá vendo que o singular já termina com S?
Então, ele vai continuar a mesma coisa no plural, mas attention à la prononciation. Nesse caso, desta palavra específica, on va prononcer fils. Un fils. É uma pronúncia específica dessa palavra. Nem vale a pena tentar entrar em alguma regra aí, porque é dela. Então, j'ai un fils ou j'ai quatre fils. A pronúncia vai continuar igual no singular e no plural, mas nesse caso específico a gente não pronuncia o L e a gente vai pronunciar o S no final, tá? Lembrei de lápis. Eu gosto sempre de lembrar de lápis, né? Que a gente tem o S e a gente usa tanto no singular e no plural. Eu falo o S final da palavra, então se integrasse de uma vez. Lápis. Então, no meu caso, seria quatre fils. Isso! Olha, arrasou na pronúncia. Vamos continuar aqui, então. Para não confundir aqui. Só sobrou esse aqui, né? Eu estou escrevendo um monte de outra coisa. Vamos lá. Je parle, gente. Qu'est-ce que c'est? Je parle. Português. Uhum. Voilà. Je parle português. Então, je parle é o quê? Eu falo. Falar. Eu falo. Très bien. Je parle português. Posso repetir o français aqui, olha. Je Que é a parle. mesma lógica. Français. D'accord? E a negação? Parfait, português, olha aí, a gente não pronuncia o S final, tá vendo? A Quando consoante fica final. je parle, português? Não, Sem pode o A. falar direto, Suzana. Je parle português. Português? Isso, Português? não do A, não. Je parle português. Português, sem o S no final. Parfait, Suzana. Amanda ia perguntar alguma coisa? Não. Não? Ça va. E je ne parle pas, igual o je ne suis pas aqui, olha, la négation. E ela, olha, Je ne parle pas. anglais. Isso aí. Je ne parle pas anglais. Tem os dois. Anglais. Ça Tá va? bom. Foi. E esse G aqui, eu botei outro, mas eu coloquei tudo aqui junto, olha. Vai lá. Tá aqui. Não, deixa aí, Kevin, deixa aí, ó, que eu vou botar o carrontão para cá, porque são dois usos. Olha, ou eu tenho uma filha, um cachorro, etc. Ou por dire l'âge, para dizer a idade. J'ai 40 ans. Ça va? Alguma dúvida? Facile, difficile, comme ci, comme ça. Até aqui, tranquila. Tá indo? Facile. É facile? Facile. Quando é muito fácil em francês, a gente fala fastoche. 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 Poxa. Então vamos Então, praticar, fala- né, Rosane? Se tá fastoche, Fastoche. Fastoche. É fastoche. Alors, on pratique. Já vimos aí as estruturas. Maintenant, c'est à vous de vous présenter. Agora a gente quer que vocês se apresentem em francês. Já se apresentaram em português para a gente, agora en français. A gente colocou aqui algumas das estruturas que a gente usou. Olha, o je m'appelle, je suis pour la nationalité, je suis pour dire la profession, je suis professeur, j'habite pour la ville, j'ai para a idade, ou para filhos, ou para cachorro, ou para qualquer coisa, não importa qual que vocês quiserem, e o je parle, tá? Então, pensem aí nessas frasezinhas para vocês se apresentarem. Vocês preferem que fique nessa página ou nessa daqui, para vocês olharem? Na próxima. Nessa aqui? Eu posso Sim. fazer uma coisa também aqui, deixa eu ver se eu consigo. e aí, para a idade, né? Como a gente está na nossa primeira aula, alguns já têm algum conhecimento de francês, outros não. Se precisarem de ajuda com a idade, com a profissão, é só chamar. Tá? Uhum. Estamos aqui. Dá para aumentar. Será que a gente pode repetir antes de vocês fazerem a apresentação de vocês, só para a gente frisar essas construções? Podem abrir o... Sei que na aula, às vezes, é chato, né? Essa coisa meio perroquê, meio papagaio, mas nesse início, às vezes, é importante a gente repetir. Vamos abrir o microfone, então, todo mundo, rapidinho? Ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo falando. Vamos lá, Laura, Isabela, Ezenilda. Aberto aqui. Então, a primeira construção, vamos lá. Je m'appelle. Parfait. A segunda construção. Je suis. Je suis. Je suis. Parfait. A terceira, né? A quarta, perdão. J'habite. Esse aí com som de E, né? Je. Je.
Excellent. E para terminar, je parle. Je parle. Je parle. Excelente. Só por curiosidade, a negação do je parle fica como? Je ne Je parle ne parle pas. Je ne me parle pas. Revirei. Très bien, muito bom. Bravo. Agora vamos lá. Alguns minutinhos para vocês pensarem na apresentação de vocês. Se precisarem de ajuda, Rosane está Quem aqui. quiser colocar o j'adore, olha, que não tá aí Ah. também. Você, vamos ousar. Vamos lá. Aproveitem. Vou deixar vocês quietinhas. Quando vocês acabarem, é só falar c'est fini. Quem é das antigas aí, ó, sabe que antigamente usava, né, o c'est fini, vem do francês, então c'est fini. Os trapalhões. Os trapalhões, c'est fini. Não é do seu tempo, não, Kevin. Mas eu sei, minha filha, dá licença que eu tenho. Já vi. Deixa eu ver que lá, Kevinho. 26 ans. Moi, j'ai 26 ans. Eu vou começar e aí vou precisar de ajuda para corrigir. Je m'appelle Laura, je suis brésilienne. J'ai 24 anos. Parfait. J'adore livros. E je parle português e um pouco de inglês. Um pouco Et de français inglês. aussi. Inglês. Français, Et français. vocês também. Un peu de français. Et un Un peu peu. d'anglais. Je vais écrire, vou escrever aqui. Um peu de francês. Voilà, très bien. Ça va, gente. Muito bom, Laura. Très bien. Quem Bravo, mais? excelente. Eu. Suzana, vas-y, Suzana. Eu coloquei assim, ó. Bonjour, je m'appelle Suzanne, je suis brésilienne. Resiliene. Brasilienne, é menina, né? Je habite a Florianópolis. O aniversário a idade é G. Já, um pouquinho mais aberto, mas isso é variação. É 65, né? 65 ans, super, Suzana. 65, tá. Oui. Je ne parle pas anglais nem francês, né? Ni Hã? français. Ni Como? français. Ni. N. Je ne parle anglais. Je ne parle pas anglais e Ni. francês. Arrasou, Suzana! Très bien. Depois de vocês aí, ó, tentando ir além. Muito bom. Bravo. Muito legal. Pode Agora, ir? vai, Amanda. Je m'appelle Amanda. Je suis brésilienne. Je suis biologiste. Biólogo. Biologia. Biologue. J'habite Canada. J'ai 30 ans. 30. 30. Oh my God. Desculpa. Je parle anglais, português. Je ne parle pas français. Ah, não. A última frase eu não aceito, não. Vamos lá. Je parle anglais. Français. Tá bom. Bravo, Amanda. 30 anos, 30. 30 ans. É porque a gente vai juntar com anos, né? Eu vou escrever aqui, ó. 30 ans. Como o E fica junto do A e da palavra seguinte, parece que é uma palavra só. Então, j'ai 30 ans. 30 ans. Super! Bravo, Amanda! Merci. Falta Ezenilda. Je m'appelle Ezenilda. Je suis brésilienne.
Je suis avocate, acho que é assim. J'habite Arcos, Minas Gerais. J'ai 4 fils. Je parle português et un peu de français. Excelente. Bravo! Muito bom! Curiosité, Ezenilda, comment s'appellent tes fils? Rafael, Paulo, Davi e Israel. Excelente. Bom dia, Por que eu fiz essa pergunta? Porque a partir do momento que a gente aprende a se apresentar, a gente começa a entender também esses verbos para a pergunta. Então, quando você viajar para a França, para o Canadá, para o Senegal, para a Bélgica, se você já sabe a construção je m'appelle, se você está na rua e ouve alguém falar como vous appelez, ou como il s'appelle, ou como tu t'appelles, você fica, calma aí, eu sei responder essa pergunta. Então, isso também é um portão, a gente começar a ficar atento com essas construçõezinhas. Se eu sei uma, eu posso fazer o espelhamento para aprender outra. Vai associando, né? Super. Muito bem, então, olha, check no nosso primeiro objetivo, aprender a se apresentar em francês. Ó, todo mundo aqui já pode aí se apresentar em francês. E foi uma amostrinha das nossas aulas aí para vocês. Nossas aulas têm sempre essa pegada de produção oral. E aí, não sei se ocorreu com vocês de alguém já me falar isso, assim, não, eu prefiro começar pela modalidade sem aula ao vivo, porque eu acho que eu não sei nada, como que eu vou fazer conversação já desde o início? Mas é assim que a gente faz. Quando vocês pensam em conversação, vocês pensam que vocês vão sair conversando desde o início. Então, às vezes, eu nem gosto muito de usar o termo conversação, eu prefiro produção oral, porque é isso. A ideia é que em cada aula vocês se sintam, igual a gente brincou do check aqui, mas é isso mesmo, que cada semana, cada aula, vocês se sintam com uma autonomia maior de falar, produzir alguma parte, algum conteúdo aí. Então, eu acho que isso ajuda vocês a manter a motivação, né? Quando vocês veem semanalmente que vocês evoluíram, vocês estão falando uma coisa a mais, agora vocês estão usando uma nova estrutura, isso motiva aí a continuar. Então, falando um pouquinho aqui, aproveitando a gente se vendo aqui, é mais fácil do que pelo WhatsApp, vou falar um pouquinho, resumir um pouquinho aqui das 3 modalidades que a gente tem, para vocês conhecerem melhor e tirarem dúvidas. Aproveitem agora aí para tirar dúvida quanto quiserem, tá? Nós temos 3 modalidades principais, na verdade nós temos 4, mas como o foco de quem procura a gente são as 3, eu coloco mais essas 3, que é a Liberté, Autonomie Classique, e a gente tem a Personnalisé com aulas individuais também. Se alguém tiver interesse também, é só falar que eu explico com calma, tá? Sobre a modalidade Liberté, gente, ela é a nossa caçulinha, foi a última que foi criada aí, porque eu percebi que tinha muita gente que queria aprender francês, queria aproveitar o nosso material, mas não tinha tempo para as aulas ao vivo. Então, tinha lá o ritmo diferente, né? E não conseguia se adaptar às aulas ao vivo. Então, a gente criou uma modalidade só com acesso à plataforma. A nossa plataforma tem centenas de videoaulas, exercícios interativos. É importante dizer para vocês que as aulas são gravadas para a plataforma, não é aquilo de fiz essa aula aqui para vocês, vou pegar a gravação, vou colocar lá e vou vender como aula. Não é. Eu faço isso aqui para gravar aula toda semana para vocês. Então, são aulas gravadas para a plataforma, até porque eu acredito que muda o objetivo da aula, o jeito de dar aula, o formato, tudo muda. Então, não é aproveitar a gravação de uma aula ao vivo. São aulas gravadas para a plataforma mesmo. Temos exercícios interativos, então vocês assistem um vídeo comigo, eu proponho uma atividade, vocês fazem a atividade, no outro vídeo eu já corrijo com vocês a atividade, e por aí vai, como se vocês estivessem numa aula mesmo. Nessa modalidade, vocês têm correções personalizadas das atividades de produção escrita, é só me mandar. Eu tento fazer tudo pelo WhatsApp para ser o mais simples possível. Então, é só me falar assim, Rosane, fiz lá na lição 1 a atividade 3, você pode corrigir para mim? Só isso, eu vou lá, corrijo, devolvo com os meus comentários para vocês, tá? Então, tem isso, quantas vocês quiserem, é só me pedir pelo WhatsApp, e pode tirar dúvida diretamente comigo pelo WhatsApp também. Aqui na modalidade Liberté, que não tem a aula ao vivo, essa daqui é só o acesso à plataforma, mas em qualquer uma eu estou à disposição aí para tirar dúvidas pelo WhatsApp, tá?
Nessa modalidade Liberté, o plano mensal é de R$ 70, mas a gente tem os planos semestrais que a gente consegue dar um desconto aí. Então, para a Liberté, no plano semestral, sai por 6 vezes de 50. A gente só consegue fazer esse plano semestral parcelado no cartão de crédito, tá? Mas a gente não, como que eu digo? A gente não vai comprometer o limite do cartão, porque a gente faz, se vocês preferirem, a gente pode fazer parcelado com recorrência. Então, ele vai entrando crédito automático, mas não compromete o limite, tá? Ou, se quiserem ainda mais desconto, dá para fazer por R$ 280 no Pix também, que a gente tira as taxas do cartão de crédito e consegue dar um descontinho maior. Aí, lembrando, o que são esses 280? Vocês pagam agora e podem usar por 6 meses. Isso não significa, gente, que em 6 meses vocês vão ter terminado o curso todo. A gente não relaciona o pagamento ao ritmo de vocês do curso, porque a ideia da gente é a flexibilidade, é vocês fazerem no tempo de vocês. Então, é só para dar facilidades aí no pagamento, tá? O plano semestral, além do desconto, a gente sempre dá alguns benefícios também. Olha, no plano semestral, a gente consegue fazer um plano de estudos personalizado. Vocês me dizem quantas vezes por semana conseguem estudar, quantas horas, e aí eu vou pensando num plano de estudos para vocês bonitinho. Uma aula ao vivo em grupo mensal, nós temos muitas turmas aí que têm aulas à noite em grupo, então vocês podem escolher uma dessas aulas para fazer também, por mês. E vocês têm 10 dias de garantia. Então, vocês fechando hoje, não me adaptei à plataforma, não gostei, não era o que eu estava pensando, em 10 dias, dentro desse prazo aí, a gente devolve o dinheiro sem muitas perguntas. Eu não digo porque eu faço uma pergunta para eu entender o que a gente pode melhorar. Só isso. Mas sem grandes problemas aí, tá? A gente devolve, fiquem à vontade. Esse é a Liberté. Tá? E aí, claro que vocês estão aqui, sábado à tarde, né? Ficaram até o final, vocês merecem aí condições especiais. Então, até amanhã, aí, à noite, posso botar até o final da noite de amanhã, o plano mensal sai por R$ 50, que é o valor do plano semestral, na verdade. Eu posso fazer para vocês aí o mensal saindo por 50, se quiserem. Posso dar esse plano de estudos personalizado mesmo no plano mensal, e um encontro individual comigo, que vocês podem deixar de trunfo aí para tirar alguma dúvida que surgiu, trabalhar pronúncia. Então, deixa esse encontro individual aí, se vocês fecharem qualquer plano, tá? Ou mensal ou semestral, vocês vão ter direito a isso aí. Certo? Até aqui? Tá. Agora, as nossas chuchuzinhas são essas daqui, olha. São a autonomia e a próxima. Porque tem essas aulas ao vivo aqui que a gente mostrou para vocês, tá? Então, na autonomia, vocês têm tudo que tem na Classic, o acesso à plataforma, os exercícios interativos, as correções personalizadas, e vocês vão ter também uma aula ao vivo semanal com foco na produção oral. Gente, o que acontece aqui? Nessa modalidade, a gente faz o seguinte, a gente pede que vocês estudem o conteúdo novo pela plataforma, e a aula ao vivo é para praticar. Então, a gente manda lá, eu mando toda semana no grupo do WhatsApp, eu coloco assim, gente, hoje vocês vão estudar as lições 1 e 2, essa semana, né? Essa semana vocês vão estudar a lição 1 e 2 para a gente fazer a aula ao vivo se apresentar. Então, a gente parte do princípio que todo mundo ali já tem aquele conteúdo, porque já estudou na plataforma. E a gente tem 1 hora de prática. A gente não perde tempo, perde, né? Muito entre aspas, mas assim, a gente não tem aquela parte toda de explicação do conteúdo para depois, o tempinho que sobrar, encaixar a produção oral. É 1 hora de aula com foco na produção oral, porque vocês já vão ter estudado isso na plataforma, tá? Por isso que vocês conseguem ver esse resultado semanalmente, porque é muita prática de produção oral mesmo. Tem o grupo exclusivo, onde eu mando dicas, os planos de estudos, os links, enfim. E também tem lá o meu WhatsApp pessoal para tirar dúvidas sempre que precisar, tá? Nessa modalidade aqui, o plano mensal custa R$ 99,00 por mês e o semestral R$ 6,90 naquele esquema do cartão, sem comprometer o limite do cartão, tá? Ou, se preferir mais desconto ainda, R$ 520 no Pix. Esse plano mensal, gente, de todas as modalidades também. Vocês podem sair a hora que vocês quiserem, vocês não têm nenhum tipo de fidelização. No semestral, vocês estão pagando pelo semestre.
Então, o plano de vocês é renovado semestralmente. Chega lá no final do semestre, a gente já entra em contato, pergunta, vai querer renovar? E aí podem renovar para o plano mensal, para o semestral, como vocês preferirem, tá? Então, esse valor aqui é válido pelo semestre. No plano semestral, os bônus do plano semestral, plano de estudos personalizado também, um encontro individual mensal, olha, esse daqui é mensal comigo, para tirar dúvidas, para ver as questões de pronúncia, tá? E na modalidade de autonomia, a gente dá 20 dias de garantia, e se quiser desistir, se não tiver se adaptado, a gente devolve o dinheiro. Tudo bem? Para quem está aqui até o final, a gente tem aí desconto. O desconto é interessante, né? No plano mensal, 15% de desconto na primeira mensalidade, tá, gente? Que fique claro aí que é na primeira. Ou quem quiser fechar o plano semestral, a gente dá 10% no valor total. Então, aí é no total do curso, do semestre, né? E essa daqui é a preferida dos nossos alunos. Que dizem que tem o melhor custo-benefício aí, porque são 2 aulas ao vivo semanais. Então, vocês têm tudo que tem nas outras, o acesso à plataforma, as correções, o grupo exclusivo do WhatsApp, as dúvidas comigo, mas aqui tem 2 aulas ao vivo semanais. Aqui, gente, é para quem gosta mais daquela aula tradicional, de que não tem muita disciplina para fazer sozinho, para pegar lá a plataforma e fazer. É esse caso aqui. Aqui são aulas mais tradicionais. Então, num dia da semana, que vai ser um dia fixo, que é quarta-feira às 7h30, vocês têm uma aula de apresentação de conteúdo. Ou seja, o que lá na modalidade anterior, na autonomia, vocês têm na plataforma, vocês têm que entrar na plataforma e fazer as atividades, na Classic não precisa, porque vai ter um professor dando essa matéria para vocês, introduzindo esse assunto, tá? Mas vocês vão ter acesso à plataforma para revisão, para aprofundamento, mas não vai ser obrigatório fazer a plataforma, porque vai ter essa aula com o professor, tá? Então, uma aula para apresentar o conteúdo e a outra aula de produção oral, como na outra modalidade. Então, uma aula vocês vão ter essa apresentação, a partir do livro, a gente usa o livro DeFi, tá, gente? Lá como base, vai ter essa apresentação. Claro que não é a mesma coisa das aulas da plataforma, porque a gente sempre coloca vocês para falar o máximo possível. Mesmo nessas aulas de introdução de conteúdo, vocês estão lá, a gente pede para ler um texto, para responder um exercício, então tem mais interação aí, são 2 vezes na semana com interação com o professor, tá? E aí os planos são esses daqui, ó, o mensal, R$150 por mês, e o semestral, 6 vezes de 130 ou 700 no Pix. Deixa eu tirar aqui de cima. Ou R$700 no Pix, valendo para um semestre. Os bônus do plano semestral, plano de estudos personalizado também, um encontro individual mensal comigo e também os 20 dias de garantia, e se não gostar, se não se adaptar. E para quem fechar até amanhã, o plano mensal, mesma coisa, com 15% de desconto na primeira mensalidade de novembro, lembra que outubro é grátis, tá? Então, a primeira mensalidade seria referente a novembro, apesar de ter que pagar na inscrição, e o plano semestral com 10% de desconto no valor total. E é isso. Na Personalizei, se alguém se interessar, a gente conversa individualmente, porque aí a gente combina tudo. Combina quantas vezes na semana, combina como vai ser, qual a proposta, por isso que eu não trago aqui. Mas é a partir de R$400 mensais, a individual. Tá? Alguma dúvida, gente, dessa daqui? Então é isso, terminamos. Aqui, olha, merci beaucoup, muito obrigada, adorei conhecer vocês, foi ótimo, acho que a gente aproveitou bastante. Espero que tenham gostado, espero que tenham aí Foi bom. um gostinho do francês. Deu mais vontade ainda. Gente, merci beaucoup, vou mandar foto para vocês também. Merci, adorei, foi muito legal hoje, acho que a gente aproveitou bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato com a gente aí, espero que vocês se juntem a nós, vocês vão gostar muito dos outros professores também, são todos muito queridos, tá bom? Merci, obrigada. Merci, Bom weekend, vamos lá.